Olá a todos, eu espero que todos estejam bem. O meu nome é Dinis Batalha e eu trabalho como analista de documentação no Laboratório de Espectrometria de Massas, no LEM, na Unidade de Estudos, na cidade de Piracicaba. Eu resolvi gravar este vídeo após uma conversa com o Marcelo Toledo, em que ele me pediu para ensinar outras pessoas a usar algumas funções avançadas do Word que nós já utilizamos no LEM e que ajudam muito a agilizar algumas tarefas que nós fazemos no dia a dia no Word. Então, este vídeo tem o propósito de mostrar como que vocês podem usar as macros no Microsoft Word e como isso pode ajudar a agilizar o trabalho na documentação, automatizando algumas tarefas que são bem repetitivas. Talvez o vídeo fique um pouco longo, porque esse assunto das macros é um pouco complexo, no sentido em que a grande maioria das pessoas, mesmo usando o Word diariamente, não está tão familiarizado com as macros. Mas também não é um bicho de sete cabeças, e quando vocês aprenderem a usar, vocês vão ver que não é tão complexo quanto parece no início, e depois que vocês aprenderem a trabalhar com elas, vocês também não vão mais querer ficar sem elas, porque vocês vão perceber que agiliza muito o trabalho e vai ajudar muito vocês. Então, por favor, fiquem até o final, porque vai valer muito a pena. E o que são, afinal, essas macros? Basicamente, as macros são parte de um código de programação que pode ser usado no Word ou em outras ferramentas do Office para automatizar tarefas que são frequentes. Isso vai permitir economizar tempo, pressionando menos teclas e diminuindo as ações com o mouse. As macros, elas são criadas num pequeno programa, que é o VBA, Visual Basic for Applications, e elas são gravadas no Word mesmo, para depois lá mesmo serem usadas. Aí com certeza vocês já devem ter visto no Word ou no Excel aquela mensagem de aviso alertando quando vocês estão abrindo um documento que vocês baixaram da internet, alguma coisa, que tem macros, o documento tem macros e que é um risco ativá-las. Essa mensagem de aviso é uma mensagem de segurança, porque de facto algumas máquinas, macros, elas podem representar um risco para a máquina. Que alguém mal intencionado, um hacker, pode introduzir as macros num documento e abrir alguma forma de entrar um vírus no computador ou na rede da empresa. Porém, as macros que nós vamos falar agora, elas são, digamos, umas macros do bem. Elas não têm esse problema, porque vão ser macros criadas por nós mesmos para nós usarmos no nosso dia a dia. Então, para que servem afinal essas macros? Elas, na verdade, têm infinitas aplicações. Vocês podem usar as macros basicamente para tudo que vocês quiserem e precisarem no Word. É o próprio utilizador que cria as macros para poder usar. Assim como eu espero que vocês consigam fazer no final desse vídeo, né? Ou pelo menos que consigam ter uma ideia daquilo que vocês já podem fazer ou não e como vocês podem criar as próprias macros e usá-las no dia a dia para agilizar o trabalho. Entretanto, aquilo que eu posso mostrar para vocês é a forma como nós usamos as macros no LEM e trazer alguns exemplos de como elas podem ser aplicadas. Então, por exemplo, no LEM nós redigimos relatórios que são muito extensos e essas macros têm nos ajudado muito a diminuir o tempo de algumas ações. Mas elas também servem para documentos pequenos, com o mesmo propósito. Basta que existam tarefas que são repetitivas e que vocês podem fazer substituindo através das macros. Vamos ver então alguns exemplos de aplicações. Então, vou mostrar para vocês alguns exemplos de aplicações dessas macros. Quando eu comecei a fazer as traduções dos relatórios de inglês para português, lá no LEM, uma das tarefas mais chatas que tinha era trocar, em todos os números que têm parte decimal, trocar o ponto pela vírgula. O ponto, que é a divisão decimal em inglês, pela vírgula em português. Então, para facilitar o processo, nós usamos a função substituir, que aparece aqui, ó, em editar, substituir. Aqui nós colocamos um ponto em localizar e uma vírgula aqui em substituir por. E aí nós fazemos substituir tudo. Ele vai substituir aqui neste item que estava selecionado o ponto pela vírgula, apesar que aqui não é um número, né?
E ele ainda pergunta se deseja seguir para o restante do documento. Nós precisamos falar que não, porque não são todos os pontos do documento que vão ser substituídos. Então, é mais esse clique e aí a gente pode seguir depois para outra parte do documento e fazer a mesma coisa. Então, com as macros, nós podemos fazer este todo o processo apenas com um clique. O que é que vocês acham? Parece interessante, né? Só um clique do mouse para substituir tudo isso. Outras opções, por exemplo, é a formatação do texto. Vocês podem mudar, por exemplo, o tipo de letra, o tamanho da letra, se a fonte é negrito ou não, qual é a cor da letra. Tudo isso com um clique só. Então, isso ajuda muito na formatação dos documentos, principalmente porque nós usamos sempre aquele formato que é Arial 11, e isso ajuda bastante. No nosso caso, no LEM, como o draft é escrito apenas em inglês e só depois de aprovado ele é traduzido para português, nós também automatizamos uma parte da tradução do documento, usando essa função de substituir aqui. Nós traduzimos automaticamente todos os títulos, todos os cabeçalhos de tabela, que são sempre iguais em todos os documentos. Então, isso facilita muito no processo, economiza muito tempo. Outra opção, por exemplo, seria adequar um relatório que já está escrito, que teve alguma alteração no template. Por exemplo, que chato que é, né? Ter que corrigir um relatório que já está feito, só porque a GQ fez uma pequena alteração no template e aí nós temos que abrir todos os relatórios que já foram escritos e alterar em todos. Pois bem, isso também pode ser feito de forma automática. Interessante, não é? Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai poder fazer isso. Antes de nós podermos usar as macros, para quem está usando o Word de 2007 e o Word de 2010, a opção das macros, ela não está automaticamente disponível no Word. Então, nós vamos ter que ativar essa opção. Aqui eu fiz um guiazinho de como vocês podem fazer essa ativação. Para quem está usando o Word de 2007, que é o que a maioria das máquinas na empresa tem, ou o Word de 2010 também, então essa opção das macros não vai estar visível. Nós vamos ter que ativar uma guia que se chama Desenvolvedor, e para isso vocês vão ter que seguir os seguintes passos. Vem aqui no botão do Office, em Opções do Word, e vai abrir uma caixa de diálogo com essas opções. Então a gente vem em Mais Usados, e aqui tem uma opção que é mostrar a guia desenvolvedor na faixa de opções. Essa guia desenvolvedor que nós queremos. Então tem que ativar essa opção aqui. Ativa a opção de mostrar a guia desenvolvedor e clique em OK. Para quem está usando o Word 2007, agora na faixa das opções aqui, já vai ter uma nova guia que chama Desenvolvedor, que é esta aqui, que tem as opções de gravar macro, visualizar as macros, então vocês agora já vão poder trabalhar com as macros aqui. Para quem está usando o Word 2010, é semelhante, a guia desenvolvedor não aparece, então nós vamos ter que colocar ela lá. Para isso, nós vamos em Arquivo, na faixa Opções. Clica em Opções, vai abrir também uma caixa de diálogo e vamos em Personalizar faixa de opções. Em Personalizar faixa de opções, nós vamos ter que selecionar aqui Guias Principais, para ele mostrar todas as guias que estão sendo exibidas. Como vocês veem aqui, a Guia Desenvolvedor não está aparecendo, então nós vamos ter que selecionar a Guia Desenvolvedor, da mesma forma que é no outro, seleciona esse item e clica em OK. Pronto, agora a barra desenvolvedor ela já vai aparecer aqui na faixa de opções. Não está mostrando as macros porque esta barra página inicial que está ativada. Mas ao clicar aqui em desenvolvedor, igual lá em cima, vai aparecer aqui as opções das macros para vocês usarem. E aí nós vamos disponibilizar este documento para vocês poderem ter com vocês, para vocês poderem ver na hora que vocês forem ativar, fica mais fácil, beleza? Então vamos lá. Agora todo mundo já tem a opção ativada. Aqui eu estou usando
Word 365, então as macros elas vão estar disponíveis aqui na faixa exibir, em macros. Tem a opção de gravar macro e exibir macros. Então quem está usando o Word 2013, 2016, 2019 ou 365, essa opção já vai estar disponível, é só vir aqui em exibir macros. Beleza? Então, o próximo passo vai ser gravar uma macro, né? Para a gente ver como que vai usar. Ó, tem um documento aqui fictício, que já tem uma tabelinha, e eu vou seguir aquele exemplo, o primeiro exemplo que eu dei lá em cima, que é de substituir o ponto por vírgula. Eu acredito que essa função vai ser útil para todos os digitadores, já que muitas vezes as planilhas de Excel que são criadas no laboratório, às vezes são máquinas mais antigas que estão com o Windows em inglês ou com o Excel em inglês, e muitas vezes o separador decimal que está funcionando é o ponto. E quando nós estamos escrevendo um relatório em português, nós temos que substituir por vírgula. Também para quem escreve o relatório em inglês e em português ao mesmo tempo, vai ser possível copiar os valores de um relatório para o outro e substituir esse ponto por vírgula de forma automática. Então, eu acredito que vai ser muito útil para todos os digitadores. Especialmente assim nas tabelas. Por isso eu coloquei esse exemplo de tabela, que no final vocês vão poder selecionar toda a tabela e trocar todos os pontos por vírgula só com um clique. Então, vamos lá. Primeiro eu vou selecionar só um dos números aqui, que vai servir para a gente gravar a macro. Então nós vamos aqui no menu exibir, macros, gravar macro. Vai aparecer esta caixa de diálogo de como gravar a macro. Primeira coisa, nós vamos ter que atribuir um nome para ela. Eu vou chamar a minha macro com um nome assim que identifique facilmente aquilo que nós vamos fazer com ela. Então, eu vou chamar ela de ponto para vírgula, que eu vou substituir de ponto para vírgula. E aqui precisa ter atenção que não podemos usar espaços, então eu coloquei o underline aqui para substituir o espaço, beleza? Normalmente, a opção que tem que ficar escolhida aqui é todos os documentos, para vocês poderem usar a macro em todos os documentos do Word que vocês queiram trabalhar. Qualquer documento. Porque eu estou fazendo um teste, eu vou gravar só ela neste documento de teste aqui, porque eu não quero que ela fique junto com as outras macros que eu já criei para usar aqui, para não fazer confusão. Então vamos excepcionalmente gravar aqui, mas lembrem-se que é sempre a opção primeira que tem que estar selecionada, beleza? E agora começa a gravar a macro. Ó, vocês vão reparar que a partir do momento em que vocês começam a gravar, tem um ícone aqui acompanhando o mouse, o ponteiro do mouse, que é uma cassete, o desenho de uma cassete antiga daquelas de áudio. Isso é um indicador que todas as ações que foram feitas no Word agora, elas estão sendo gravadas. Então, primeira coisa, nós teríamos que ter planejado lá atrás todas as ações que nós íamos fazer ao gravar a macro, porque tudo que ficar gravado vai ser repetido quando nós ativarmos a macro. Então, essa parte é importante para a macro funcionar de forma correta. Beleza? Vamos começar a gravar a macro então. Já selecionei a parte que eu quero substituir o ponto por vírgula. Eu vou usar a função substituir, que está aqui em editar substituir. Coloca um ponto aqui em localizar e uma vírgula em substituir por. Já estava, né? Porque a gente já tinha usado. Beleza. E agora eu vou fazer substituir tudo. Aí o Word vai perguntar para nós, avisa que fez uma substituição, vocês podem ver que o ponto já mudou para vírgula aqui. Pergunta se a gente quer usar no resto do documento. Bom, tem um textinho aqui embaixo que eu coloquei para mostrar para vocês. Ó, tem aqui outros pontos. Nós não queremos substituir todos os pontos do documento, nós só queremos substituir aquilo que a gente selecionar. Então nós vamos ter que responder que não aqui, beleza? E fechou. Agora já está substituído o ponto por vírgula aqui, a macro ainda está gravando, mas a gente vai parar a gravação agora. Então vamos no menu exibir, macros, parar a gravação. Beleza, a macro está gravada. Agora a gente pode ver como ficou a macro. Para isso, nós temos que vir aqui no menu macros, exibir macros.
vai abrir uma caixa de diálogo com todas as macros que tiverem disponíveis. Só tem esta macro, porque eu estou aqui na opção documento de teste, que é o nome do documento que eu estou usando aqui. Mas se eu vier aqui em todos os modelos, tem uma série de macros que eu já fiz que eu estou usando para tradução e para outras funções que eu escolhi, beleza? Mas vamos nos focar agora nessa primeira macro que a gente acabou de fazer, substituir ponto por vírgula. Para ver a macro, nós precisamos clicar em editar. Opa! Sumi. Voltei aqui. Então, este código de programação é a macro que nós escrevemos. Parece complexo, mas a gente vai olhar aqui item por item e vai perceber que esta linguagem de programação não é tão complicada assim. A gente só precisa ter uma noção do que cada um desses itens quer dizer. Então, por exemplo, aqui é ativar a função find, que é aquela de substituir alguma coisa por outra. Então, ele vai procurar pelo texto ponto e replacement, substituir por uma vírgula. E aí tem todas as outras funções que são as opções avançadas, tipo se ele vai coincidir maiúsculas e minúsculas, se ele vai continuar para o resto do documento ou não, se é apenas uma palavra, se vai substituir, procurar por uma palavra inteira. Beleza, são as opções que tem aqui. É bom entender um pouquinho dessa linguagem, porque às vezes se tiver algum erro na escrita da macro, a gente vai conseguir corrigir. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Agora o que a gente vai fazer é ver se a macro está funcionando ou não, beleza? Então, para colocar a macro para funcionar, a gente vai selecionar, ó, por exemplo, o resto da linha, aqui que nós também queremos substituir o ponto por vírgula. A gente vai em macros, exibir macro, seleciona a macro que nós queremos, no caso já está selecionada aqui, e executar. Opa, espera, não deu muito certo. Além de ele ter substituído tudo, substituiu até o ponto por vírgula aqui do texto que nós não queremos, ele está perguntando, está falando que fez 21 substituições e se a gente quer continuar para o resto do documento. Vou falar que não, mas na verdade eu não queria nem que ele perguntasse, eu quero que a macro funcione de forma automática. Então vamos lá. Vou abrir a macro de novo e a gente vai fazer as correções. Aqui eu volto para trás para voltar os pontos. Macros, vamos ver a macro, exibir macro, editar. Beleza, aqui tem o texto, né? Onde ele está forward é uma indicação de que o Word vai continuar esta ação para o resto do documento e nós não queremos isso, nós queremos que ele só faça para a parte que nós selecionarmos. Então aqui onde está true, a gente vai ter que colocar false, para o Word não continuar para o resto do documento. E outra opção que não está certo na macro é que ele está perguntando se nós queremos voltar do início. Então esse ask aqui vai ter que ser substituído por stop. Agora a macro já vai funcionar do jeito que a gente quer, eu espero. Vamos testar. Ele salva automaticamente, vou dar um salvar aqui. Mas se vocês fecharem, ele salva também. Então, beleza. Ó, agora eu vou selecionar esta primeira linha que eu quero substituir o ponto por vírgula. Eu vou em macros, exibir macros, seleciono a macro que eu quero e executar. Beleza, ó, ele já substituiu, não perguntou mais nada e fez a substituição de forma automática, sem eu ter que selecionar outro menu. Então, por exemplo, agora eu poderia partir para outra tabela, outra parte do texto onde tem números decimais. Eu vou selecionar os números que eu quero trocar o ponto por vírgula, no caso esta parte aqui que não está ainda, eu vou em macros, exibir macro, ponto para vírgula, executar. Beleza, substituiu para todos. Então agora esse processo já está automatizado. Eu tenho uma macro para trocar de ponto para vírgula de forma automática. E eu não preciso mais usar aquela função e fazer toda aquela série de cliques. Parece bom? Eu acho que está bom, mas a gente ainda pode melhorar isso. Lembram que eu falei lá no início do vídeo que ia dar para fazer com um clique só? Então,
no próximo vídeo, não neste, porque este já vai ficar muito longo, eu vou ensinar vocês a criar um botão para usar essa macro, igual a estes botões que estão aqui. E aí vai ser só com um clique mesmo. E aí eu posso ensinar vocês também a personalizar esta barra de acesso rápido, que vai facilitar muito a vida de vocês. Então, este foi apenas um exemplo de como as macros podem ser aplicadas no Word, assim, nas nossas tarefas do dia a dia. Mas as aplicações, elas são realmente infinitas. Vocês podem criar macros para basicamente tudo aquilo que vocês quiserem criar no Word. E facilitar muito o processo no dia a dia de editar os documentos, de escrever os relatórios. Então, acredito que vai ser realmente útil para todos vocês. Agora só vai depender da vontade de cada utilizador, de pensar sobre isso, de ver quais processos que vocês fazem de forma muito repetida, que podem ser automatizados. Isso, lógico, vai depender de acordo com a demanda do que é o trabalho de cada um, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês já estejam aí imaginando como é que vocês vão poder usar as macros no dia a dia. Assista ao próximo vídeo que eu vou fazer o botão para usar a macro para ficar mais fácil ainda. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Tchau!